Olá, pessoal. Então agora nós vamos para o segundo capítulo, a segunda aula do nosso curso de Criacionismo, Fé e Ciência. Então, na nossa primeira aula, nós vimos uma argumentação que ia contra o criacionismo, né? Então agora nós vamos fazer uma argumentação igualmente básica ainda a favor do criacionismo, né? Então, como nós já falamos, todo o fundamento, né, do criacionismo, ele vai se encontrar lá em Gênesis 1 e 2. Então vamos dar uma olhadinha. Nesse texto vamos pensar algumas coisinhas sobre ele como uma pré-introdução ao fundamento do criacionismo, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhada. O lugar de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Gênesis 1 apresenta uma visão geral da criação em 6 dias, culminando com o descanso de Deus no 7º dia. Ok? Tá. Enquanto que o capítulo 2 oferece um relato mais detalhado da criação do homem e da mulher, destacando o jardim do Éden e o relacionamento especial entre Deus e a humanidade ali representada no casal. Ok? Então, num primeiro momento, a gente só vê assim, tá, Gênesis 1 e Gênesis 2, de uma maneira bem sumarizada, o que tem ali, o que a gente pode aprender, né? Ok? Criação em 6 dias, combinando com descanso no primeiro dia, primeiro capítulo, e depois, Gênesis capítulo 2, um relato mais detalhado de como foi a criação do primeiro casal e também como era o relacionamento com eles, ok? Ok, então vamos pensar agora qual a importância, né, mudou de tópico, agora qual é a importância dos capítulos 1 e 2 de Gênesis. Esse capítulo, esses dois capítulos juntos oferecem uma fundação teológica. Quem é Deus? O que ele faz? Por que ele faz? Com a sua vontade? Como ele quer que as coisas sejam? Estabelece Deus como o fundador, né? Como o ser que havia antes de tudo. Ok? Lembra que nós já temos aprendido, nas nossas aulas ao vivo principalmente, que a criação nada mais é do que um ato de Deus, que é conhecido na teologia e na filosofia como ex nihilo, que é a ideia de que Deus fez a partir do nada, sem a necessidade de matéria, sem a necessidade de espaço, sem a necessidade de processo. Deus cria a partir do nada em um ato somente. Ok? Muito bem. A gente também pode aprender que a importância de Gênesis está muito ligada à origem da humanidade, porque é ali que tem toda a explicação. Se o primeiro casal é feito por Deus, então toda a humanidade, por consequência, é feita, provém de Deus. E assim com todos os animais que foram criados, e assim também as espécies, até mesmo de vegetação. Ok? O propósito e relacionamento é uma importância muito grande, porque, como nós falamos também ali na última aula, né? O homem não é um acidente, o homem não é um acaso. Então, nós existimos por causa do propósito de Deus e nós fomos colocados no jardim para representar Deus para toda a sua criação. E ainda, né, talvez isso aqui seja a coisa mais importante, mais legal da gente parar para pensar, a gente também tem a ideia do relacionamento com Deus. Então, o homem não está perdido, órfão, jogado no universo. Deus, o seu Criador, mantém relacionamento com a sua criação. É uma base moral, porque Deus é quem estabelece o que, como, tudo baseado na sua própria imagem, né? Tudo baseado naquilo que ele é, como um ser santo. Então, daí que vem a base moral para as sociedades cristãs, sejam as igrejas, sejam associações, missões e também até mesmo para países onde a base da legislação ou simplesmente da sua prática, né, mais popular esteja baseada no criacionismo. Agora você vê isso bem facilmente nos países que têm por religião dominante o cristianismo, certo? Aí você vê bem claramente a ideia da base moral.
Mas tudo isso provém do fato de que Deus é um ser moral. Moral aqui a gente diz que faz diferenciação entre bem e mal, separa muito claramente uma coisa da outra e, claro, se posiciona, né, se coloca de maneira a ensinar e a explicar para nós, seus servos, de que ele é o Deus do bem, ele é o responsável por toda a bondade, e a existência do mal é uma longa discussão que nós não vamos entrar aqui. Muito bem. E depois, a gente também já viu que a importância de Gênesis é que traz respostas às grandes questões da humanidade. Quais são elas? Duas grandes questões. Quem ou o que nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Ok? Quem nós somos, o porquê, porque o que é o ser humano? E também, em segundo lugar, de onde viemos e para onde vamos. É a questão da transitoriedade da vida. Né? Então, essa aqui é vamos dizer, esse aqui é o conjunto, né, de importâncias mais intrínsecas. Lógico que quando a gente abre cada tema desse, a coisa fica gigante. Então, em primeiro lugar, tudo, ainda a segunda aula aqui do curso, a gente ainda está trabalhando na ideia de uma introdução prolongada, ok? Aqui do curso. Muito bem. Criacionismo, cosmovisão cristã, uma referência. Está vendo esse termo aqui, ó, cosmovisão cristã? Então, em primeiro lugar, cosmovisão é a mesma coisa que visão de mundo. É a razão pela qual nós fazemos tudo que nós fazemos. De acordo com a nossa cosmovisão, da nossa visão de mundo, de existência, é que nós tomamos todas as decisões da nossa vida, certo? Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente acha que deve ser feito, a nossa ética, nosso desejo, tudo parte de uma visão de como a gente entende todas as coisas do universo. Okay? Então, quando a gente fala de uma visão de mundo a partir do criacionismo, ou melhor, do cristianismo, a gente vai ver que o criacionismo é uma cosmovisão cristã como uma referência. Okay? Criacionismo não é um sistema, uma hermenêutica e também uma forma de explicar ciência, ou seja, fora da teologia, que diga respeito apenas ao criacionismo. Qualquer religião pode ter no criacionismo, por exemplo, o judaísmo, né, o próprio islamismo, traz como uma referência a um Deus único e soberano. Mas, especificamente, agora nós estamos falando da cosmovisão cristã. Ok? Então, cremos. O que nós cremos? Qual é a nossa cosmovisão? Cremos em um Deus único, pessoal e transcendente, aquele que não está preso a uma situação, a um tempo ou a uma condição. Deus transcende, Deus é o criador do tempo, então ele não está debaixo da ditadura do tempo. Deus é o criador de todas as leis naturais, então ele não obedece às leis naturais, porque ele é o criador delas, ele está muito acima delas. Ok? Que é ao mesmo tempo criador e sustentador do universo. Defendemos um sistema aberto, onde Deus opera com leis naturais, mas também pode intervir conforme a sua perfeita vontade. Isso significa que, dentro desta perspectiva, as intervenções de Deus são consideradas possíveis e compatíveis com o funcionamento do universo. Esta visão de mundo, ou esta cosmovisão, aborda as seguintes características principais. Vamos ver que características são essas. Primeira delas, Deus por si próprio. Deus é único e infinito, é também pessoal e também é trino ao mesmo tempo. Transcendente, imanente, ele está fora do tempo, dentro do tempo, e ele se revela no tempo, na linha da história, mas ele também está fora do tempo, tudo emana dele, tudo vem dele, mas ele consegue se relacionar com tudo que ele criou também. Ele é onisciente, ele é soberano e ele é bom. Deus por si próprio. Aqui nós temos um pouco das referências de quem é Deus, como ele age, como ele faz. Okay? Por isso que nós chamamos esse estudo aqui, sobre as características de Deus, nós chamamos isso de teologia, e dentro
teologia sistemática, a gente estuda aqui dentro dos atributos de Deus, ok? Muito bem. A operação de Deus. Deus criou o cosmos ex nihilo. Lembra que a gente falou agora há pouquinho? Ó, ex nihilo, a partir do nada, sem necessidade de nenhuma matéria anterior, para operar uma uniformidade de causa e efeito e um sistema aberto, certo? Qual que é a ideia? Uniformidade, tipo uma coisa só, de causa e efeito, que é uma das leis da física, a causa e o efeito. Deus é o causador e o universo é o efeito, o resultado da causa. E um sistema aberto, onde Deus pode operar a hora que ele bem quiser, ok? Muito bem. Vamos lá. Prosseguindo aqui um pouquinho, a gente vai para o terceiro ponto. A interferência de Deus. Este é um gênero abrangente e refere-se a eventos extraordinários que transcendem, que ultrapassam, que quebram os limites das leis naturais e são atribuídas à ação direta de Deus. Ok? Esse é um tema abrangente, certo? Muito bem. Vamos ver mais. A providência de Deus, a crença de que Deus está ativamente envolvido na condução dos eventos do mundo, mesmo que não com um milagre direto. Então, a nossa tendência é achar que Deus criou o mundo, deixou ele rodando com as leis naturais e foi embora ficar deusando, né? O que Deus faz? Deus fica deusando por aí. Não. Deus não somente ele cria, ele coloca as leis naturais, mas ele continua conduzindo os eventos segundo a sua boa vontade, levando para onde lhe interessa, lhe convém, como Deus, que tem todo o direito como criador, né? Okay? Muito bem. A encarnação de Deus. A vida de Jesus Cristo ao mundo, em forma humana, né? O maior ato de intervenção de Deus na história da humanidade. Então nós estamos falando de cosmovisão, o que nós cremos, como nós entendemos o mundo, como nós olhamos Deus dentro da nossa história aqui, nós que estamos vivendo no mundo, né? Mas não acabou, ainda tem mais um pouquinho. Muito bem. A inspiração divina, a influência do Espírito Santo sobre os autores das Escrituras, transmitindo a mensagem original sem erros. Ok? Quando a gente fala de versões da Bíblia que são diferentes, tá vendo? As Bíblias são diferentes, então tem erro. Não, quando a gente fala da inspiração, da perfeição na inspiração, na forma como Deus conduziu os homens para escreverem a sua palavra, nós entendemos que esta mensagem original que foi entregue, ela é sem erros, ok? Mas e com o passar do tempo, teve tantas versões, e como é que a gente pode saber se essas versões elas são boas e elas trazem mesmo a vontade de Deus? Eu sugiro que você faça um pequeno estudo sobre as versões ao longo da história e o quanto que elas estão colidindo ou diferenciando das versões mais e mais e mais antigas. E você vai perceber, como nós dissemos agora há pouco, que Deus está atuando na história, você vai perceber como que todo o estudo que é feito sobre isso pelos especialistas mostram que praticamente não há diferença entre as primeiras versões que nós temos acesso hoje até as nossas versões de hoje, das que nós temos acesso lá do passado hoje e as nossas versões que estão sendo feitas e que nós estamos lendo hoje. Okay? Deus controlando o processo para que a sua palavra permanecesse íntegra. Muito bem, o chamado à vocação divina. Deus intervém na vida das pessoas, direcionando-as para um propósito ou ministério em particular. Da mesma maneira em que uma pessoa não pode explicar por que ela ama a outra, não tem explicação, amor não se prova, né? Da mesma maneira, por que uma pessoa, de repente, ela descobre a sua vocação, servir a Deus? Não estou falando somente de ministério, no sentido de ser pastor ou missionário, mas também estou falando daquelas pessoas que sentem que o que Deus quer que elas façam é que elas cuidem de pessoas, ajudem pessoas que estão em necessidade, que elas orem por pessoas que estão doentes, enfermas, em necessidade, ou mesmo em agradecer para aquelas pessoas que estão vivendo, fazendo coisas muito legais, muito boas, que Deus tem permitido que elas façam. Ok? Revelação divina, a maneira pela qual Deus se comunica com a humanidade,
revelando sua natureza, seus propósitos e sua vontade, podendo ocorrer de duas formas. Então, quando a gente fala de revelação divina, muitos têm dito a respeito de revelação nas últimas décadas. Mas a Bíblia revela duas formas. Ó. A primeira delas é a revelação geral. A gente vê isso na natureza, basicamente é isso, né? Através da natureza criada, através do tempo cronológico, através do testemunho das pessoas que conhecem a Deus. A revelação ela é de maneira bem geral. Qualquer pessoa pode ter acesso e conhecer a Deus através destas formas. E depois a gente tem a ideia da revelação especial. Revelação especial, onde a palavra fala ao coração do homem, onde a pregação e a exposição das Escrituras também ajudam a pessoa a entender especificamente o que é a vontade de Deus. Okay? Então, nós estamos falando aqui a respeito da cosmovisão cristã, nossa visão de mundo e aquilo que nós cremos. Quais são as nossas grandes referências? Aqui acabamos de ver as nossas grandes referências em termos de fé e em termos de crença, a partir das Escrituras Sagradas. Ok? Muito bem, vamos continuando aqui mais um pouquinho. A imagem de Deus no homem. Os seres humanos são criados à imagem de Deus, são pessoas, são pessoais, né? Essas pessoas, a ideia de que elas são pessoais é que elas se relacionam, têm gostos, elas interferem, elas pensam, elas escolhem. Esse é o sentido da pessoalidade. Tem dignidade, capacidade de conhecer tanto a Deus quanto ao mundo. Simplesmente pelo fato de olhar e observar, nós podemos tirar as nossas próprias conclusões, ok? Muito bem, Deus é a história é linear para nós, tem um começo, ou seja, a criação, tem um meio, que é a história da humanidade que nós estamos vivendo desde Adão, e também nós temos uma consumação, nós temos um fim, né? A consumação final, onde o reino de Deus é plenamente estabelecido entre os homens. Né? Eu acho que talvez essa seja aqui a grande expectativa que a igreja vive nesse momento, que o povo de Deus vive nesse momento. O retorno de Jesus Cristo e o estabelecimento do seu reino. Ok? Muito bem, o alvo de Deus, o que está errado com o mundo é o pecado, a queda da humanidade, e a solução é a redenção através da obra de Jesus Cristo. Né? Como a gente tem falado em outros cursos, em outras matérias, o problema do mundo é o pecado. Ah, mas acontece que tem a guerra, e tem lá os grandes governantes, e os interesses, e o egoísmo. O problema dos governantes e dos causadores de guerra, e de todo o egoísmo do homem, de toda a necessidade de fazer guerra, de matar, de pilhar, de tomar, né? A gente vê que isso, o problema é o pecado. A gente já vê isso no berçário, né? Crianças que ainda não falam, que ainda não andam e que têm pouco controle das coisas à sua volta. Elas já demonstram que o pecado já está ligado à vida delas. Como? Quando uma criança que tem todos os brinquedos ao seu lado, ela quer o brinquedo da outra. E para poder tomar o brinquedo da outra, ela morde, ela enfia o dedo no olho, ela puxa, ela arranha, ela chora, ela grita. E aí nós já vemos a presença do pecado ainda num simples bebê, numa criança. Então nós vemos que o grande problema da humanidade é, na verdade, o pecado. E a única forma de se consertar o pecado, ainda que gradualmente ou processualmente, é a pessoa de Jesus Cristo. Somente quando o ser humano conhece a Jesus, é que aí, de fato, a vida pecaminosa começa a tomar a forma da vida que Deus deseja que essa pessoa tenha. Esse processo se inicia quando a pessoa nasce de novo, um novo nascimento que a Bíblia fala, a partir da fé em Jesus Cristo, e ela vai se desempenhar, vai desenrolar pelo resto da vida, e a perfeição somente quando nós estivermos junto com o Senhor. Ok? A ética a partir de Deus, a ética, ou seja, o que é o certo e errado, é baseado no caráter e na natureza de Deus, e ela é revelada em sua palavra. Ok? Para nós, os cristãos, quem define certo e errado não é a sociedade, não são os pensadores,
não são os livros. Para nós, quem define certo e errado é a palavra de Deus, ou seja, o próprio Deus. Eis a nossa cosmovisão, eis a nossa visão de mundo. Muito bem, uma vez que nós tivemos esse tempo aqui para poder pensar a respeito da nossa cosmovisão, a respeito da defesa do criacionismo, da defesa da fé cristã, como nós podemos entender, como agir, como caminhar por esse mundo, então agora a gente pode dar uma refletida, com um pouco mais de calma, a gente vai parar e pensar sobre duas perguntas. A gente sempre termina cada capítulo, cada aula do nosso curso com uma pequena reflexão, com duas perguntas, ok? A primeira delas é, você já tem sua cosmovisão, ou seja, sua visão de mundo definida? E em que ela se baseia? Como nós acabamos de falar, aquele conjunto de crenças que nós temos vai formar uma maneira de enxergar o mundo. E lógico que vai definir como nós andamos, como nós nos movemos, o que nós pensamos, as nossas escolhas, as nossas atitudes e pensamentos. Então é muito importante que a gente pare para considerar. Quando a gente fala de cosmovisão cristã, nós estamos falando de como a vontade de Deus está de verdade dirigindo nossa vida. Eu acho que é muito fácil para o ser humano definir as suas crenças, mas se mover por elas é mais difícil. E a mesma coisa dentro do criacionismo, ou melhor, do cristianismo. Nós aceitamos e definimos que a nossa regra de fé e prática é a palavra. Mas será que sempre a palavra é aquilo que define as nossas escolhas, os nossos pensamentos? A palavra que foi definida na língua grega para pecado é hamartia. Hamartia significa errar o alvo. Certo, mas que alvo? O alvo de Deus. Como Deus diz que deveria ser. Todas as vezes que nós fazemos aquilo que não é o que Deus queria, nós erramos o alvo. Hamartia. Nós pecamos. Então, a partir daí, a gente pode parar para pensar dentro do nosso conjunto de crenças, dentro da nossa cosmovisão, aquilo que a gente acredita com relação à vida, a partir da palavra, nós somos 100% fiéis a tudo que a Bíblia nos diz. A gente tem a coragem de negar a nós mesmos para ficar com aquilo que Deus deseja para nós. Então, criacionismo não é só uma questão de ciência e laboratório. Criacionismo também define a vida cristã, o nosso caminhar e as nossas atitudes. Ok? E a segunda pergunta é, como a cosmovisão influencia a mente, o coração e os relacionamentos? Se realmente nós conseguimos fazer essa troca, tirar o nosso querer e colocar a vontade de Deus no centro. Ok? E assim então nós terminamos a nossa segunda aula, o segundo capítulo do nosso curso Criacionismo, Fé e Ciência, e eu desejo, em Cristo, que tudo isso que nós temos visto e falado até aqui possa produzir um bom testemunho na sua vida, um testemunho que seja útil para que Deus use a você, não somente por aquilo que você pensa, mas por aquilo que está no seu coração e definindo quem você é para o mundo. Que assim seja, então. Deus te abençoe e a gente se vê na próxima aula, no próximo capítulo do nosso curso Criacionismo, Fé e Ciência.